Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da rubrica Poesia à quarta-feira da Academia BAE. Eu sou a Fátima Sampaio Fernandes e tenho o maior prazer em trazer aqui um dos livros de poesia mais originais, mais fantásticos, mais diferentes, mais irónicos, mais inteligentes que eu já li. Um livro completamente diferente de tudo o que em Angola se faz em termos de poesia. É único. E já agora, se eu vos disser o nome, vocês vão pensar, não, mas ele é do teatro, ele é do teatro. É do teatro, mas escreveu este livro de poemas também. Estamos a falar de José Mena Abrantes. Sou fã. Mena Abrantes, eu sou fã. Adoro. Então, José Mena Abrantes e o seu livro Apuros de Poetas. 69 poemas de dizer e maldizer. Este livro foi publicado pela Chade Cachinde. Se puderem, vão lá comprar enquanto há, a sério, porque foi publicado em 2007 e... Bem, e é incrível. Eu vou ler-vos a biografia de José Mena Abrantes, que consta da contracapa do livro. Mas lembrem-se, o livro foi publicado em 2007. Então, esta biografia só vai até 2007. Depois disso, trabalho de casa, investiguem. O José Mena Abrantes está aí, está a trabalhar, continua a trabalhar com teatro, faz umas ilustrações também muito boas, é muito interessante. Pesquisem. José Mena Abrantes, natural de Malange, licenciado em Filosofia Germânica em Lisboa, cofundador, em 1975, da agência Angola Press, ANGOP, da qual foi diretor-geral. Trabalhou igualmente na Cinemateca Nacional, foi assistente de informação e exerce as funções de assessor de imprensa do Presidente da República desde fevereiro de 1993. Jornalista, escritor, dramaturgo, produtor e encenador de teatro. Dirige, desde a sua criação em 1988, o grupo Elinga Teatro. Publicou, isto até 2007, 12 peças de teatro, 3 livros de ficção em prosa, 2 livros de poesia e vários estudos sobre o cinema e o teatro em Angola. Vencedor do Prémio Sonangol de Literatura de 1986, 1990 e 1994. Vencedor do primeiro Prémio Execo de Poesia dos Jogos Florais do Cachinde e do segundo lugar do Prémio Palop 99 do livro em língua portuguesa. Recebeu em 2006 o diploma de mérito do Ministério da Cultura de Angola pela sua significativa contribuição ao desenvolvimento da dramaturgia em Angola. E vamos então agora ao seu livro e aos seus poemas. Este livro, neste livro aparece como que não sei se uma luta, mas certamente uma diferenciação muito marcada que distingue o poeta do escrevedor. E penso que todos nós conhecemos poetas, José Mena Abrantes é um poeta, e todos nós conhecemos também escrevedores, aquelas pessoas que nós vemos que querem ser poetas à força, que não leem, se calhar nem gostam de poesia, mas gostam da sua poesia e vamos ver o que é que o José Mena Abrantes diz relativamente ao escrevedor. Na sua forma irónica, divertida, não levando muito a sério, brincando, mas depois sendo sério quando fala do poeta. E também vamos ver isso. A magia da poesia. Bem, o escrevedor então. O escrevedor tem, sobre o poeta, a vantagem de não comprometer a alma, nem fazer ingerências no íntimo de cada um. Basta-lhe construir uma fina armação de palavras e sinais, com uns pós de ritmo, uma rima eventual e esperar, com o coração nas mãos, que o todo se tenha de pé. Umas vezes desconsegue, outras também. Isto é genial, não é genial? Gralhas. Escrevedores há, cuja escrita não há. E ainda lhes sobram as gralhas, assim chamadas. Estão a ver? Estão a ver o que é que ele diz do escrevedor? Umas vezes desconsegue, outras também. Escrevedores há, cuja escrita não há. Escrever e escrever poesia é algo muito sério. E este divertido e irónico, criativo e original e fantástico livro mostra isso de forma brutal, fantástica. Ainda sobre o escrevedor.
Convencido do seu mérito, o escrevedor buscou refúgio na alta torre das palavras. No termo da penosa e esforçada subida pela espiral das letras, descobriu não ter saído do chão. Convencido do seu gênio, o escrevedor, como outros antes dele, isolou-se numa torre de marfim. Quem não achou muita graça foi o elefante. Bem, isto assim, não sei se ele tinha alguns escrevedores específicos em mente e não sei se esses escrevedores específicos perceberam que era sobre eles, até porque a certa altura o sujeito poético diz que eles sempre pensam que estão a falar mal deles e não é. Então ele brinca com as suas próprias brincadeiras, não é? Joga com os seus jogos. Ainda sobre o escrevedor. Bafejado pelos deuses e pelas musas, com uma suposta superior inspiração, o escrevedor destila versos como quem pinga do nariz. Isto é incrível. E são mais 2 poemas sobre o escrevedor, mas vêm mesmo graficamente. Eu não conheço poesia angolana assim, não é? Um livro assim, onde todos os poemas são curtos e essenciais e muito bons. Graficamente, até graficamente, é um livro diferente. E ele também fala, não é, sobre os escrevedores que buscam demasiadas palavras e preenchem demasiado as folhas. É claro que há poetas que o fazem e o fazem muitíssimo bem também, não é? Mas essa crítica não é para os poetas, é para os escrevedores que o fazem apenas por fazer, como se estivessem a encher um pote, não é, de coisas. Grão a grão, enche a galinha o papo, grita eufórico o escrevedor. O poeta ouve, olha em volta e só vê o deserto. E finalmente, onde o poeta escreve água pura, o escrevedor traduz pântano. Quando o poeta escreve pântano, o escrevedor acha que estão a falar mal dele. Com razão. Isto é incrível, não é? Muito bom, muito bom, muito bom. Ok, então se o escrevedor é assim, como é que é o poeta? E será que José Mena Abrantes consegue fazer poesia quando fala do poeta? Consegue muito bem. Vamos então encantar-nos, está bem? Poeta. Sobre o poeta. A caça. Quando parte à caça das palavras, o poeta não sabe que perigos o espreitam, nem que enigmas se lhe vão revelar. Na sua busca sem rumo nem alvo, sabe apenas ao dobrar do verso, naquele instante mágico em que pressente a presa, que o seu poema só terá valor se a deixar escapar. Estão a ver isto? Prender e ao mesmo tempo tu sabes que o valor só está se deixares aquele poema ir. Ainda sobre o poeta. Este é incrível, brutal, não é? Se há um poema sobre liberdade é este. Nunca, sobre liberdade artística. Nunca o poeta se deve ater ao deve. Dever do poeta é não dever nunca. Isto, brutal, não é? Tanto deveres do poeta. O dever do poeta é não dever nunca. Águas turvas. O poeta mergulhou nas águas turvas em busca de algo encalhado no fundo de si mesmo. Ignorava, ainda, que era isso mesmo que turvava as águas. O poeta mergulhou nas águas claras, onde sabia não haver nada. Foi só pelo prazer do mergulho. Estão a ver? Sempre a brincadeira, o encantar-nos com magia, com uma poesia lindíssima e depois, ironia, brincar. Não nos deixa perceber, ficar confortáveis em lado nenhum, não é? Ainda sobre o poeta. Inspiração. Inspiração 3. Nenhum poeta recusa a inspiração. Em especial quando lhe falta o ar. Estão a ver a ironia? A brincadeira também? Pronto, é só para dizer que a ironia não é só quando fala do escrevedor. E isto é fantástico, não é? O não permitir-se levar-se tão a sério. Porque esse é um defeito também do escrevedor. Ficar lá em cima, na Torre de Marfim. Lembram-se? Lá em cima do tipo, não, eu sou muito bom e ninguém me entende. Nada disso.
A poesia é muito mais do que isso. É conseguir ir às profundidades dos abismos e, ao mesmo tempo, brincar aqui em cima, não é? Como com as crianças, assistir aos palhaços no circo. Transe, vivência mística, bafejo de deusa ou simples brisa da tarde. O essencial para o poeta na inspiração é ter sempre os septos nasais desobstruídos. Estão a ver? Ele podia muito bem continuar com a mesma linguagem da primeira estrofe, mas não, traz isto e isto, como se diz hoje, não estraga nada. E aqui faz lembrar um pouco Bukowski, não é? Só nessa questão do não se permitir levar demasiado a sério, ao mesmo tempo em que é seríssimo, encantador, fantástico, maravilhoso, mágico. Só mais 3 poemas sobre o poeta. Palavras. Só com palavras o poeta diz o que as palavras não dizem. Estão a ver isto? O tormento também de buscar com palavras para dizer aquilo que as palavras não podem dizer. Uma vez li, penso que foi sobre o Jorge Luís Borges, sobre tudo aquilo que está no poema não estando no poema, não é? Tudo aquilo que paira, que está subentendido, que está implícito, que está sonhado nos poemas para além das palavras que aí estão escritas. E é isto que nós vemos também neste poema. Rio. Só apreende a verdade e vertigem dos rios o poeta que à correnteza das palavras já se abandonou. E isto, uma humildade, um respeito absoluto pela palavra, um amor total pela palavra. E, finalmente, o último poema sobre o poeta. O poeta não procura nos rios as palavras perdidas que só pode encontrar no mar. Estão a ver? Afinal, a poesia é sempre uma descoberta, é sempre uma viagem. Espero que tenham ficado com vontade de comprar este livro e de conhecer o José Mena Abrantes, poeta. Até ao nosso próximo encontro.